que você precisa saber antes de comprar uma placa-mãe? O básico para não ficar perdido na hora de escolher. Vem que o Nerd explica. A primeira coisa que você tem que entender é que a placa-mãe é o coração do computador. Ela que faz tudo funcionar. Todas as placas-mãe têm uma divisão de 15 componentes principais. Mas como eu sei que você vai esquecer tudo que eu falei no próximo vídeo, vou te explicar as 8 principais, que são socket do processador, slots de memória RAM, slots de PCI Express, conectores SATA, slot M.2, conector de energia de 4 e 8 pinos e painel frontal. Primeiro de tudo, aqui é onde vai o processador. Cada modelo de placa-mãe suporta um tipo de socket. Por exemplo, um i9 não funcionaria numa placa-mãe 1155, porque o i9 é um processador mais recente, enquanto a 1155 é mais antiga. Agora olha esse aqui. Aqui vão as memórias do PC. É a placa-mãe que define a geração da RAM e a quantidade máxima que ela pode suportar. Por exemplo, uma placa-mãe DDR3 não suportaria uma memória DDR4. Esse aqui é importante. Esse é o slot PCI Express, onde várias placas como placa de vídeo, de som, de Wi-Fi, eles têm versões como 3.0, 4.0 e 5.0. Quanto mais recente, mais rápido. Mas relaxa, se sua placa de vídeo for 4.0 e sua placa-mãe for 3.0, vai funcionar do mesmo jeito. Você só perde um tiquinho de desempenho, nada que vai estragar o seu jogo. Já o armazenamento, existem 3 tipos diferentes, que são HD, que é lento, SSD, que é rápido, e NVMe, que é o mais rápido dos três. Os HDs e SSDs utilizam um cabo para se conectar à placa. Já o NVMe vai direto na placa-mãe, bem aqui. E para alimentar essa bagaça toda, tem 2 tipos de cabo de energia. Um de 24 pinos, que alimenta a placa-mãe, e o outro de 4 a 8 pinos, que alimenta o processador. Agora chegamos na pior parte, o que muitos têm medo de mexer. O painel frontal. É nele onde ficam os benditos fios do gabinete. Eles servem para conectar LEDs, USBs frontais e o botão de ligar e desligar. Eu sempre errei esses cabos. Chegava a dar raiva. Para evitar que o PC vire um reator nuclear, as placas de hoje em dia vêm com dissipadores, que são muito importantes para resfriar os componentes. Vão ser eles que vão ajudar o calor a não ficar parado dentro do computador. Se sua placa-mãe for básica e se o processador for muito forte, é possível que sua placa-mãe não aguente e... Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Dá o like e tamo junto.